Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 30, a partir do versículo 24. Provérbios, capítulo 30, a partir do versículo 24. Todos acharam? Amém? Só quem falou amém que achou? Ou todo mundo achou amém? Ah, então agora todo mundo achou. Se você falou amém só para me agradar. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Os gafanhotos, que não têm um rei, mas avançam em bandos. E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas no palácio. Salomão era um grande pensador. Ele foi o homem mais sábio da terra. E a sua sabedoria era fruto de suas reflexões. Só que o legal da sabedoria não é só saber, é aplicar aquilo que se sabe. Tem muita gente que tem um conhecimento gigantesco da palavra, mas na hora que a pressão vem contra ela, ela não sabe aplicar aquele conhecimento que tem da palavra na situação que está vivendo. Então, inviabiliza o poder da palavra. Por isso o apóstolo Paulo disse, a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. Porque o Espírito tem o poder de pegar o conhecimento e fazê-lo prático nas situações e adversidades da vida. E esse era a grande questão de Salomão. Ele acumulava muita sabedoria em seu ser, dom dado por Deus. Mas além de acumular, ele trazia à prática essa sabedoria. E quando ele está falando sobre essas reflexões de animais, às vezes insignificantes, ele está tirando ali um grande segredo da sabedoria e trazendo para a prática nas situações que vêm para a sua vida. E se nós fizermos assim, a despeito de como ele está fazendo, nós vamos começar a encontrar o resultado da força do Senhor na nossa vida. Porque a força tem. Agora, a dificuldade é nós sabermos buscar e chegarmos até essa força que o Senhor tem proposta para mim e para você. Porque a vida daqueles que conhecem a Deus, ela tem que ser diferente daqueles que não conhecem a Deus. Porque quando eu conheço a Deus, eu sei que Ele pode todas as coisas. Porque quando eu conheço a Deus, eu sei que não tem limites. Porque quando eu conheço a Deus, eu sei que Ele transforma a maldição em bênção. Eu sei que Ele transforma o deserto em manancial. Eu sei que Ele pode extrair da dor a essência para a conquista do impossível, dos milagres, do sobrenatural. Ele é Deus que pode tirar a vida da morte. Eu preciso ter em Deus esse conhecimento e essa estratégia espiritual para avançar além das adversidades e das circunstâncias que tentam me prender. E Salomão observou esses animais. As formigas, elas são pequenas, elas são fracas, mas elas ajuntam a sua comida no verão. Por quê? Porque no inverno, elas não vão conseguir andar e se movimentar como no verão. Mas elas aproveitam o tempo propício para estocar e armazenar. E quando os outros insetos estão morrendo de fome, ela está vivendo no seu quartel-general. Tem até a historinha da cigarra, que cantava no verão. E a formiguinha trabalhava. Essa é muito antiga para vocês, né? Mas é da minha época. E quando chegou o inverno, a cigarra foi bater na porta das formigas e pedir comida para as formigas. Só que as formigas falaram, o que nós temos aqui é só para a nossa toca. E a cigarra morreu cantando de frio.
São coisas simples, mas que se nós trouxermos como estratégia para a nossa vida, nós vamos entender que a sabedoria de Deus, ela pode ser colocada em prática. Todos nós saímos da nossa casa todos os dias e vamos enfrentar a vida lá fora. E muitas vezes as pressões da vida que nós enfrentamos lá fora, elas nos abatem, elas nos deprimem, e o grande mal da sociedade hoje é a depressão, e ela é a causadora de muitos outros males. Se você andar na rua e conversar com 10 pessoas, 9 vão estar deprimidas. Se você chegar para 10 pessoas e perguntar como você está hoje, ela vai te falar, dessas 10, 9 vão te falar que não estão bem, que estão deprimidas. Por quê? Porque as adversidades da vida e as opressões do mundo deprimem mesmo. Esse dia lá fora na nossa batalha é o nosso inverno. Agora, todos nós temos o nosso verão diário. Qual é o nosso verão diário? É aquele momento que nós vamos estar sozinhos. E nesse momento, nós definimos o que nós vamos buscar. Quer ver um exemplo? Quando você está sozinho em casa, com tempo vago, o que você vai fazer? Ver televisão? Ou ler a Bíblia? Não precisa me responder. Agora, eu tenho certeza que muitos de nós vamos ver televisão. Vamos descontrair, relaxar a mente. Não estou pregando contra a televisão, me entendam. Mas você vai ser bom e forte naquilo que você se prepara no seu tempo vago. Aonde você escolhe o que fazer. Porque no seu horário de trabalho você não tem escolha, você tem que trabalhar, sim ou não? Horário de estar no culto, você tem que estar no culto, buscando, adorando, meditando, em congregação, sim ou não? Mas quando você está sozinho, com o seu tempo livre, ali você vai decidir de que você vai se alimentar. E é esse alimento que vai ser o alimento que vai te proporcionar a vencer o inverno quando ele bater na sua porta. E aí ele diz de outro animal insignificante e fraco, os coelhos selvagens. Eles também são fracos, mas fazem as suas casas nas rochas. Quem já caçou coelho aqui? É fácil pegar o coelho, Arnold? É fácil? O bichinho é flexível. Você vê ele no matagal, você vou pegar, ele entra no meio das pedras, não tem jeito, ele passa aonde é impossível passar. Mas ele se esconde na rocha. Olha que significado poderoso que esse bichinho está ensinando para a gente. Qual é a rocha da nossa vida, igreja? Não é Jesus? Você tem escondido a sua vida em Jesus? Você tem protegido a sua vida no Cristo Redentor Todo-Poderoso? Através de um relacionamento verdadeiro, fiel, justo, na presença dEle? Abra comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Parece que esse texto foi escrito por coelhinho selvagem. Não parece? Conheço as tuas obras. Sei que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. O que ele faz? Ele se esconde no rochedo. E ele é digno da admiração. A formiga trabalha no verão. Trabalhe o seu espírito no verão da sua vida. Porque o inverno certamente virá. Salomão também disse: você que vive dias bons, viva-os com toda alegria, mas não se esqueça que certamente virão os dias maus. O que você tem feito com o verão da sua vida? O que você tem feito com o seu tempo? Busque-o na palavra de Deus. Esconda a sua vida em Deus. Tem uma linda canção que diz: minha vida escondida está em ti, Jesus. Guarde a sua vida no Senhor, tenha tempo a sós com Deus. Essa estratégia singela vai gerar na sua vida uma força tão grande que você vai passar por cima das muralhas.
Pequenas atitudes constantes têm o poder de transformar nossos desertos em mananciais. Mas ei, são constantes, viu? É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Todo dia, palavra de Deus. Oração, leitura da Bíblia. Oração, jejum, louvor. De repente aparece um Golias na tua frente. Todo o arraial de Israel tremendo de medo. Você, um coelhinho selvagem, uma formiguinha da savana. Quem é você? Uma formiguinha. Mas quem é esse Golias para afrontar o exército do Deus vivo? Golias, tu vens contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Lá no verão da minha vida eu li que Ele pode todas as coisas. Eu escondi minha vida na rocha, e o Espírito vivo diz para você assim: sei que tem pouca força, mas tende guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém, principado, potestade, dominadores, o próprio Satanás pode fechar. Eu sou contigo, eu te ajudo, te sustento, te protejo com minha destra fiel. E você começará a conhecer os resultados daquele que pode, daquele que faz todas as coisas. E Yeshua HaMashiach, o sumo sacerdote, o pastor e bispo das nossas almas. São nas atitudes diárias, são nas atitudes constantes, são nas atitudes de perseverança, são nos pensamentos linkados e focados no pensamento de Deus que você constrói o seu presente, que você constrói seu futuro, que você constrói o futuro da sua família, que você constrói o futuro das pessoas que estão ao seu lado, que você constrói uma geração cheia da glória de Deus. Igreja, é tempo de viver em estratégia. É tempo de viver buscando a palavra de Deus. E Salomão fala de outro bichinho insignificante, escorregadio, detestável. A lagartixa. Para os capixabas, a taruíra. Né? Um bichinho fácil de pegar. Tenta pegar um. Tenta pegar. Hein, você, Ni? Você marca o horário que ela vai aparecer ali naquela madeirinha. Interessante que quando ela aparece no lugar, via de regra, ela sempre aparece naquele lugar, né? E aí Salomão diz: qualquer um pode pegar. E elas aparecem até nos palácios dos reis. Naquela época não tinha inseticida, não tinha a insetizene. Mas devia ter alguma coisa que os reis poderiam fazer para se proteger das lagartixas, não é, Saulo? E Salomão diz: elas estão até lá, porque elas sabem a hora de se proteger. Ei, elas sabem a hora de se esconder. E Salomão também disse: o tolo com a boca fechada passa por sábio. Tem gente que se expõe demais. Tem gente que quer aparecer com o que sabe, mas não tem condições de pôr em prática. Ou com o que nem sabe, mas ouviu alguém dizer. E se expõe, muitas vezes, ao ridículo. Não tem em casa o chazinho do Simancol. E se expõe demais. Nós estávamos numa reunião da APVIV há uns 15 dias atrás. O apóstolo Aurélio falou uma coisa muito interessante. O líder triunfante, o pastor vencedor, é aquele que só entra nas guerras que Deus mandou ele entrar. Nem toda guerra é para você entrar. Você tem que saber qual a guerra que você vai entrar e qual o momento que você vai entrar nessa guerra. Agora, se você virar para mim e disser assim: mas pastor, como eu vou saber qual a guerra que eu vou entrar? Eu vou te responder com outra pergunta: você tem relacionamento com Deus?
Porque para saber é necessário ouvir. E para ouvir é necessário estar com Deus no dia do seu verão. E para ouvir é necessário esconder a sua vida na rocha que é Jesus. E aí você vai tê-lo ouvido e vai saber qual guerra você vai entrar, no momento de entrar, na forma de entrar, e vai aparecer nos lugares onde as pessoas acham impossível, você vai estar lá, assim diz o Senhor. E as coisas mudam. Nós temos que discernir a forma de relacionar com Deus, igreja. Nós temos que discernir como fazer. O apóstolo Paulo queria ir para a Espanha, mas o Espírito Santo de Deus disse: não, você não vai, você vai para Troade. Mas lá tem perdidos, lá precisa de salvação, do mesmo jeito, sim ou não, igreja? Mas o Espírito Santo disse não. Você tem ouvido não do Espírito Santo ou só sim? Eu quero te dizer que se você só tem ouvido sim do Espírito Santo, existe um percentual de desejo seu, produzindo um sim no seu interior. Sabe quando a gente força um resultado? Sabe quando você quer uma coisa, você quer que a pessoa te diga uma coisa e você coloca a resposta na boca dela? Às vezes a gente faz isso com o Espírito Santo, mas com ele não cai nessa. E aí nós perdemos aquela divisão do espírito e da alma e ficamos na alma. E aí tem gente quebrando a cara, entrando onde não é para entrar, apanhando, volta todo quebrado. Mas o Senhor não me ajudou, mas eu nem te mandei ir, meu filho. Por quê? No seu verão, você estava lá, assistindo um programinha de televisão, jogando um buraco, jogando conversa fora. Podia estar de joelho, não podia? Mas não estava. Tem gente que fala: eu não tenho tempo para orar. Ah, tem. Ah, mas tem. Ah, mas tem tempo para fazer alguma coisa. Um dia desse eu estava conversando com uma irmã muito íntima, muito querida, e falando: ah, fulano, faz assim. Ah, não, mas eu não vou ter tempo de fazer isso assim, porque eu tenho que fazer um negócio agora. Mas me conta, aquele negócio assim, como é que ficou? Aí eu falei com ela: peraí, tinha intimidade, né? Você não pode fazer isso que eu estou te pedindo, que vai demorar 45 segundos. Mas pode ficar 1 minuto ouvindo eu te contar como é que foi aquela situação. Não vai saber, curiosa. É administração do tempo, igreja. Quem não tem tempo para orar que nada. Vamos tomar postura de homens e mulheres de Deus e falar: eu não estou priorizando Jesus. E aí tem restauração quando assumimos a nossa falha. Não estou escondendo minha vida na rocha. Estou entrando e saindo de forma errada. Mas aqueles que têm a presença do Senhor alcançam triunfo e vitória. E ele fala de outro animal insignificante, o gafanhoto. Tem gente que tem medo de gafanhoto, de grilo, não pode ver, mas isso é psicológico. É psicológico, viu? Quem tem medo aí, corta meu pescoço, mas não fala quem é. Porque não faz mal nenhum. E ele fala assim, uma coisa muito interessante: os gafanhotos não têm líder. Eles não têm líder, mas eles andam em bando. O que é que tem isso a ver? Todos eles têm o mesmo princípio de honra e senso de responsabilidade unânimes para chegar nos seus objetivos. Hoje de manhã conversávamos aqui na igreja sobre a guerra política que está tendo no Brasil. E nós, os evangélicos, estamos sendo frontalmente atacados. Isso é normal, é profético, é bíblico, isso iria acontecer. E eu e o pastor Everton, o apóstolo, nós conversávamos. E graças a Deus, pelo pastor Marco Feliciano, que está lá, tomando de tiro de todo lado, mas está lá firme. Agora, o que precisa? Precisa de evangélicos sérios para criarem uma bancada evangélica forte para fazer pressão contra as trevas nos meios políticos. Mas eu disse para o pastor Everton assim: a bancada forte já tem. Está assim, ó, de vereador evangélico nas câmaras municipais. Não está? Está assim de deputado estadual crente. Amém? Está assim de deputado federal crente. Não está?
falta um líder. Faltam líderes que se exponham pôr a cara para apanhar, porque certamente vai apanhar. É o que falta. Por quê? Porque o povo sem líder não chega a lugar nenhum. Esse é o ser humano. Mas o gafanhoto é diferente. Eles não têm líder, mas eles andam em bando. E aí fica uma grande lição. Nós podemos ser assim, se tivermos a essência do Espírito Santo completa em nós. Porque esses animais, eles foram dotados de um instinto de sabedoria, dado por Deus. Amém? E é interessante como Deus age. Tudo isso com um objetivo: ensinar os filhos amados de Deus, que são dotados de algo que vai além do instinto, e é a razão que podemos usar todas essas formas para alcançar a vitória da nossa vida. Deus está interessado em te dar vitórias. Ele já propôs todas as formas e os meios para que você alcance a vitória. Agora depende de você. Trabalhar bem no verão, esconder sua vida na rocha, saber qual é a guerra que você tem que entrar e, como um exército bem arregimentado, marchar lado a lado do seu irmão, sem um apertar o outro, para sobre todas as coisas alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que é uma vida que é fruto de perseverança e que alcança a essência, a vitória e a glória de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé nesse momento. Quantos são filhos aqui e têm pais? Ou já tiveram? Você sabe se relacionar com seu pai, não sabe? Você sabe a hora de falar alguma coisa com ele, não sabe? Você sabe a hora de pedir e a forma de pedir para ganhar, não sabe? Sim ou não? Então você sabe se relacionar com seu pai. Vou dizer um segredo para você aqui. Toda pessoa tem uma senha e uma contrassenha. Já viu lá no banco que você digita a senha, aí o Bradesco, por exemplo, pede a chave do cartãozinho? Não é? Toda pessoa tem isso. Ninguém é turrão toda hora. Ninguém está feliz toda hora. Toda pessoa tem suas senhas e contrassenhas. E nós nos relacionando, precisamos saber conseguir as coisas para viver bem com as pessoas. O marido com a esposa com o marido, o pai com o filho. É ou não é? Nem nós que somos pais vamos impor tudo aos nossos filhos. Nós temos que saber nos relacionar com eles, até para conduzi-los no caminho da verdade. Não é, igreja? Com Deus é a mesma coisa. Só que Deus não tem desequilíbrio. Deus, Ele não tem neuras. Deus, Ele não tem os polos que nós seres humanos temos. Não é bipolar, eu não queria usar a palavra, mas é. Deus não tem os extremos que nós temos. Deus é perfeito. Mas Ele quer relacionar com você. Ele quer te falar: meu filho, eu não vou te dar essa bênção agora, porque você não está pronta para receber. Mas espera, porque mais importante do que a bênção é o que eu estou construindo no seu coração. E você virar para ele e dizer: seja adorado, Senhor. E ele vai falar: essa menina está entendendo o processo. E aí você vai tendo as atitudes constantes e vai chegando nos resultados. E o mais lindo de Deus é que Ele não vai fazer tudo que nós queremos, mas Ele vai fazer o que é bom para nós. E aí nós aprendemos a ter uma postura de quebrantamento na presença dEle, nos relacionando com Ele, seguindo os passos firmes para chegarmos sobre todas as coisas na vitória que Ele tem para a nossa vida. O Salmo 87 diz assim: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, que passando pelo vale árido faz dele um manancial. Coloca aqui para mim, por favor, Tiago. Eu não sei se é 87 ou 84. Coloca o versículo 3. Não, pode voltar lá no 1. Vamos ler o salmo todo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam
pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde crie seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos altos, passando pelo vale de Baca, que é a mesma coisa de vale árido, fazem dele um lugar de fontes ou um manancial, e a primeira chuva os cobre de bênçãos. Mas o 7, vão sempre aumentando a força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Preste atenção, que esse abençoado, ele encontrou os altares do Senhor. Como o pardal encontrou casa, sabe onde o pardal faz a sua casa? Lá no meio dos telhados, lugar de difícil acesso, ou no meio dos gravetos mais retorcidos, onde o predador não o consiga pegar. E a andorinha, a mesma coisa. E eles encontraram ninho aonde? Nos teus altares. E aí o salmista diz: eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu, Deus meu. Porque ele foi como o coelhinho selvagem que fez a sua casa escondida na rocha. Quando você faz a sua vida em Deus, os predadores não te tocam. E depois disso tudo pronto, ele vai indo de força em força, e ele passa pelo vale árido. E o salmista não diz que é Deus que faz do vale o manancial. Ele fala: o qual passando pelo vale árido faz dele o manancial. Porque quando a sua vida está escondida em ti, em Deus, não tem deserto, não tem opressão, não tem Satanás que te oprima. Venha o que vier, eu te encaro. Eu te encaro, capeta. Eu te encaro, deserto. Eu te encaro, dívida. Eu te encaro, necessidade. Eu te encaro, enfermidade. Porque a minha vida está escondida em Deus. E quando ele rompe pelo meio desse deserto, aí ele olha para trás e ele já não acha mais o deserto, porque o deserto se transformou no manancial. E eles vão indo de força em força, e todos se apresentam diante de Deus em Sião. Ei, Nova Jerusalém é lugar de vencedores. Só os vencedores habitarão lá. Por isso eu comecei dizendo: você não vai achar em Deus um pensamento que te puxe para trás. Com Deus é só vitória. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, porque Ele merece.